Bom, estou só confirmando, gente. Estou gravando a reunião para a gente manter e passar para quem pediu, no caso do Matheus, ele pediu para gravar. É que o Matheus, Zacarias, ele é muito interessado, participativo. Quando ele não pode, ele quer sempre ter o que ele perdeu. Não tem problema, a gente grava o que a gente discutir, tudo aqui. Eu vou colocar no YouTube e mando o link para todo mundo de volta. É bom até para a gente depois refletir sobre o que a gente colocou. Sim, senhor. Então vamos pedir a Deus que Ele nos prepare como massa a ser fermentada, e que nós nos tornemos o verdadeiro fermento da palavra de Deus, fazendo com que ela cresça e se torne valorizada e valorosa para todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pronto? É só um minutinho. Foi quando a Lourdes entrar. Por que você não entrou? Ah, agora entrou. Depois quando a Lourdes entrar aqui. Oi, Lulu. E aí, quem faz a primeira leitura? Do livro da sabedoria. Leitura do livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê, na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castiga o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e os governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quer ler? Ninguém quer ler só porque ela é pequenininha? Quando o mundo está gravando, ele pergunta para a pessoa se a pessoa realmente deseja entrar, que a sala está sendo gravada. Eu não sei se a Cleide conseguiu entender a pergunta. Vou mandar para ela aqui. Entrou? Entendi. Aí, beleza, entrou. Peraí. Boa noite, Cleide. Boa noite. Boa noite. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor. O íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A Lourdes vai ler o Evangelho. Vou ver se eu tenho fôlego. Senhor seja convosco.
Ele está bem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. A voz, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meio do celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e a semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas, desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no final dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Glória a Glória a E, minha gente. Começando pela primeira leitura. Livro sapiencial. Então, no geral, aí,
é o julgamento. Deus é justo ou Deus é misericordioso? Ou ele é as duas coisas? Não é? Porque tem uma dúvida. A gente convive com bons e maus, certo? Em nossa convivência. Agora, será que nós somos capazes de aplicar sempre a misericórdia? Eu até vou mais longe, seu José. Oi, Eu até vou mais longe, mas pegando mais para o lado do evangelho. O joio e o trigo, o bem e o mal. Será que os dois não crescem dentro da gente? Exatamente. Agora, qual é o lado que vai falar mais alto dentro de nós? Dependendo da situação. Você tem um filho assassinado. Precisa ser muito misericordioso para você perdoar um assassino do seu filho. Sinceramente, eu não sou capaz disso. É uma situação extremamente difícil. Você só saberia isso de fato se você vivesse o fato, a própria situação. Então a gente pode falar, não, eu perdoo, é fácil, tal. Mas na hora de não perdoar, ou você pode falar assim, eu não perdoaria, e na hora acabar perdoando. É muito difícil. É o que eu falo, o joio e o trigo é que nem na parábola diz, é o cerne de tudo, né? Deixa crescer, depois a gente separa. E tem que conviver os dois, porque às vezes você vai colher um e pode prejudicar o outro, né? Mas eu acho que isso aí no Evangelho, eu acho que no cristianismo, essa é uma das coisas mais difíceis que tem. A misericórdia sempre, eu acho muito difícil. É muito complicado. Eu, sinceramente, passar numa situação dessa é muito complicado. Porque lá atrás, se você for ver na própria primeira leitura, né, durante na conquista de Israel, quantas vidas foram ceifadas? Quantas crianças tiveram a cabeça cortada? Em prol de um povo de Deus. Não precisa ir tão longe, José. As cruzadas. Hoje, as discussões que às vezes você inventa, agora nem tanto, mas o senhor vai lembrar, como eu também, acredito que a maior parte também vai lembrar, as disputas entre católicos e protestantes na Irlanda, né? Eram casos de se enfrentarem armados para um matar o outro, até o dia que um pastor e um padre falaram, peraí, nós estamos aqui cada um por si ou estamos por Cristo? E a união desses dois acabou levando a uma pacificação na Irlanda. Sabe? São coisas absurdas. É que a gente fala hoje, a questão do futebol. E corintianos e palmeirenses, ou palmeirenses e flamenguistas, ou qualquer time contra outro time qualquer. As pessoas não estão preocupadas com o futebol. Elas estão preocupadas com realizar a sua sana de violência, a sua sana de vingança. Contra quem? Não importa. O que importa é que eu seja superior ao outro. Então, se perde exatamente isso que o senhor colocou, da humildade, da caridade, da bondade, tudo é revertido para um segundo plano, onde o que vale é a minha vontade, é o meu time, é a minha realização. Todo o restante está errado. Agora, é interessante a gente pegar nessa primeira leitura, a gente olhar com calma e observar a questão da forma que ele coloca sobre o julgamento. Como deveria ser esse julgamento? Ele coloca aqui um líder. Como esse líder deveria se comportar? A gente pegar a época da leitura, nós estamos falando da época de Salomão, como é que aconteciam as grandes discussões legais? A última palavra era sempre do rei.
Sabe aquela parábola do Salomão que vai cortar o menino ao meio para decidir como vai ficar o filho? As duas mães, né? Queriam, Isso. né? Aquilo está mais uma parábola, né? Mas é sabedoria. Sim, mas é uma parábola que traz sabedoria. E a gente vê o quê? A mãe é aquela que fala, não, peraí, se você vai matar a criança, entrega para outra. Ela abre, a Lourdes está conversando comigo aqui, que está com o microfone fechado, eu repito. Ela abre mão da criança para outra mãe, para pseudo-mãe, porque ela quer ver a criança bem, a criança viva. E metade de uma criança é uma criança morta. E nesse momento, o que o rei descobre? O que ele faz? Ele entrega a criança exatamente para aquela que abriu mão, porque ela soube ter o respeito, a humildade, a caridade, a bondade, de ceder, tá? Mesmo sabendo que ela era a mãe, que ela tinha parido, que era o filho dela, mas melhor o filho dela vivo na mão da outra do que morto na dela. Tá? Então, tudo isso a gente vai ter. Governar com essa consideração de que eu tenho poder, mas eu não imponho o poder. O poder deve vir de maneira branda, de maneira calma, de maneira pacífica. Não é com guerra. Conhece aquele velho ditado? Eu não atraio moscas com sal, e sim com açúcar. Então, quer dizer, a caridade, a bondade, a gentileza, muitas vezes, faz com que um governo, que é o que a primeira leitura coloca, progrida. Agora, se eu impuser uma resistência, se eu impuser uma força sobre esse governo, eu acabo perdendo. Por que os grandes ditadores, e aí a gente vai pegar Nabucodonosor, vamos pegar Alexandre o Grande, tá? Gengis Khan, porque todos eles nunca conseguiram alcançar o seu objetivo final. Porque a ganância pessoal fazia com que eles empunhassem ou impusessem uma forma violenta e rigorosa de domínio. Qual foi o império que mais influenciou o mundo? Não que eles sejam bonzinhos, tenham sido bonzinhos, não foram, mas foram os gregos. Porque, embora eles tenham dominado politicamente muita gente, eles sempre deram a esses dominados direitos que os outros não davam. Era uma filosofia diferente deles, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu não impunha a minha fé. Durante o domínio helenista, durante o domínio... Romano. Só um minutinho, gente. Durante o domínio dos gregos em cima de Israel, você vai ter... Boa noite, Marquinhos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Durante o domínio helenista de Israel, você não vai ter uma perda da fé judaica, mas você vai ter uma transformação social do judaísmo, aonde ele passa, inclusive, a ter a necessidade de traduzir a lei para o grego. Vai ser a versão Septuaginta da Bíblia. Tá? Então, você tem uma construção de força, não pela imposição do rigor, mas pela, vamos dizer assim, pacificação das diferenças. Posso falar? Então, é aquela coisa, a gente sempre, é o ditado, né? A gentileza gera gentileza. Mas é complicado também uma pessoa que está à frente para governar alguma coisa. Se ela é boa demais, as pessoas acabam que montando
né? Então, é aquilo que a gente estava falando, o joio e o trigo, eles crescem juntos. Todos nós temos o joio e o trigo. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom, mas a gente tem que saber dosar. E uma pessoa que é um líder, ele tem que ter essa sabedoria, a hora dele ser gentil e a hora dele ser um pouco mais firme. Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo de uma empresa. Ele é um bom empresário, ele pensa nos funcionários, ele faz um café da manhã maravilhoso, tal. Quanto mais ele fizer, ainda vai ter aquelas pessoas que vão reclamar que está faltando alguma coisa, que a gente sabe disso, né? É a mesma coisa o governante, ele vai fazer coisas em prol das pessoas e você vai reclamar que ainda está faltando alguma coisa. A minha diretora, por exemplo, quando ela entrou na escola, ela sempre foi flexível. E ela deixava a gente sair antes das 6 horas. Dava 5h30, ela falava assim, pessoal, pega a bolsa e vão para casa. Já fizeram, as crianças já estão em casa, tal. De repente, uma das professoras da escola entregaram ela. Aí ela endureceu. Então, muitas vezes, essa parte de ser líder, de governar, ou de ser padre, ou professor, uma pessoa que está à frente dos outros, ela tem que ter um momento, sim, de ser gentil, mas ela tem que saber até onde ela pode ir. Porque, infelizmente, as pessoas são assim. Elas nunca estão contentes com o que têm. Até completaria o que a Lúcia está falando, no outro sentido também. Quando a gente tem essa questão do gerir, do governar, né? Às vezes a gente pensa assim, não, é vantajoso eu sair mais cedo. Mas espera aí, por que eu vou sair 5 minutos mais cedo e fulano está saindo 10 minutos mais cedo? Então eu tenho a vantagem, mas eu fico preso numa coisa tão besta, tão miúda, tão pequena, que eu acabo prejudicando o outro e me prejudicando junto. Deu para entender o que eu quis dizer? Às vezes a gente fica preso em picuinhas, em coisas bestas, e acaba esquecendo o grupo. Eu fico pensando no eu, né, e esqueço o todos. A gente estava brincando aqui no início da reunião, antes de começar a gravar. A gente tem que fazer uma reunião rápida porque está muito frio. Gente, imagina com esse frio, tendo que ir para o Madalena fazer uma reunião. É o mesmo ciclo. A gente tem que pensar no grupo. É pouca gente que vai estar aqui na reunião online? Mas pelo menos está todo mundo no conforto da sua casa. Entendeu? Hoje até que tem bastante gente, tem 8 pessoas aqui. Então, você vê, nós estamos tendo que pensar no todo e não no individual. É a mesma coisa, quando você fala de governo, você fala de considerações de bondade, muitas vezes a bondade, isso vale para mim que sou coordenador, para a Nilzete, a Cida, que também é coordenadora, né, Cida? Você coordenar um grupo nem sempre é falar amém para todos. E nem sempre é vantajoso. E nem sempre a bondade está em dar vantagem. Quando a gente fala, por exemplo, de amar, subir juros no governo, a coisa que tem muita gente batendo, eu concordo também que os juros já estão na hora de começar a cair, a inflação está caindo, tudo. Mas muitas vezes o governo tem que lançar a mão de um artifício como juros altos para evitar um mal maior. Ou, pegar exemplo mais prático ainda, dá uma dó tremenda. Você vai um bebê no posto de saúde para eles darem uma vacina. Agora, não dá muito mais dó esse bebê internado com uma doença que fosse evitável pela vacina?
o teste do pezinho, efeito do recém-nascido, fazendo um pequeno corte na sola do pé, a criança vai chorar, óbvio, é dor. Mas o que dá mais dó? Eu fazer esse procedimento ou essa criança sofrer a vida inteira com uma doença que pudesse ser evitada? Então, o joio e o trigo, a questão do governo clemente, ele precisa sempre ser ponderado. O bom ou o bem nem sempre é aquilo que nos parece no momento imediato. Às vezes a gente fala assim, não, esse projeto, ele é uma história legal. Quando nós começamos, o senhor lógico, eu já comentei essa história com ele, quando começou o bilhetinho do quilo, tá? Foi num Dia das Mães. O ano eu não lembro mais, acho que 95, 96, não lembro mais. Mas várias pessoas falaram, não, isso funciona, ele não vai entregar isso no Dia das Mães. Naquela época, São José, a coleta dos vicentinos cabia num cesto pequenininho, quadrado. Me falaram. Um pouco maior do que o cesto de orações ali. Aí os caras colocavam ali e tal. Na semana seguinte que nós entregamos o papel no Dia das Mães, segundo domingo de maio. Na semana seguinte, no terceiro domingo de maio, eu não lembro quem era, acho que era o seu... Seu Arlindo, seu José Pereira, Zé Ferreira, Arlindo. Não, o seu... Tinha o seu Placídio. Não foi seu filho. Era aquele baixinho, era seu José, só não sei o sobrenome dele, que mora lá perto da Aparecidinha. É José Ferreira. Então. Acho que era ele mesmo. Ele colocou aquele cestinho pequenininho, né, para colher. Quando ele olhou, eu não tinha como comportar mais. Ele foi correndo, catar o cesto de vinho, não sei o que, encheram tudo. E a partir dali, todo mês, se fez a entrega do bilhete. Então, a gente muitas vezes olha o projeto e olha apenas com a nossa individualidade. Não olha o resto. Julga-se muitas vezes, não sei porque o primeiro projeto não funcionou, não sei. Pode ter sido várias falhas no meio do caminho. Mas isso não significa que você não deva tentar novamente. Então, você vai construindo ações à medida que você vai tendo resultado. O governo, com grande consideração, que está lá no versículo 18b, ele fala o quê? Deus domina a força e governa com consideração. Porque se houver necessidade, ele usa a força. E muitas vezes, o papel da liderança, o papel do coordenador, o papel do padre, né, é impor a força. Vai ser desse jeito. Por mais que você tente democratizar, por mais que você tente facilitar, muitas vezes você precisa impor. Eu, por exemplo, procuro, quando acontecem datas festivas, colocar para as comunidades. Por quê? Nós somos todos um só. Como o Papa, isso que eu ia falar no início da aula de Shalom, como o Papa João Paulo II colocou, útil não simples. Todos somos um. Vamos procurar aquilo que nos une e extirpar aquilo que nos separa. Esse útil não simples foi o documento que o Papa João Paulo II escreveu para falar sobre o macroecumenismo. Então, não adianta eu falar eu sou ecumênico, mas eu sou ecumênico com a comunidade São João Batista. Eu sou ecumênico com a comunidade Sagrada Família. Não, eu sou ecumênico com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C, com a denominação Y, com aqueles que nem são cristãos. E da mesma forma que nós podemos e devemos auxiliar
o irmão necessitado, que não é da nossa fé, também recebemos a ajuda daqueles que não são da nossa fé. Então, essa construção de relacionamento macroecumênico deve encontrar os pontos que nos unem, e não os pontos que nos separam. Porque se eu for atrás dos pontos que nos separam, eu vou abrir com a Cleide, com a Cida, com a Lisete, com a Neide, com o Marcos, com o seu José, com a Lu. A gente sempre vai ter alguma coisa que vai nos divergir do pensamento. Mas ele não vai arrumar muito, não, senão ele já fica sem almoço, sem janta, sem roupa limpa. E sem contar que ele dorme aqui, eu dou uma. Quando ele estiver dormindo, eu amarro ele, né, seu Zé? E ponho lá fora. Repete. Hoje de noite, lá fora, esse calor. Você sabe que, para ela falar comigo assim, quando a gente briga, ela só fala de joelho. Porque falar comigo debaixo da cama tem que ajoelhar. Ai, ai. Brincadeira da parte, né? Para a gente dar uma relaxada. Mais alguma coisa dessa primeira leitura, gente? Não. Vocês sabem que tem uma. Eu não lembro qual é a publicação da Vida Pastoral, mas tem uma das edições da Vida Pastoral, traz uma matéria muito boa sobre o livro da sabedoria. É uma reportagem grande, é coisa de 7, 8 folhas, explicando o livro da sabedoria. É muito interessante. Da sabedoria, Oi? Livro da sabedoria Na revista Vida Pastoral, Vida no ano Pastoral. passado, não lembro se era de maio, ou se é de agosto, traz uma reportagem, uma reflexão, explicando sobre o livro da sabedoria. Quem fizer cadastro no site da Paulo, no site da Vida Pastoral, consegue baixar todas as revistas de PDF. Oi, tudo bom, Bia? Ei, gatinho. Beijão pra você. Tá, beijo. Tá, beijo. Olá, tudo bem? Então, mas voltando para o texto. Mais alguma coisa dessa primeira leitura? Ao senhor. Sempre lembrando que o livro da sabedoria é um dos livros chamados livros sapienciais. Pertence ao conjunto de livros voltados exatamente ao nome dele, a sabedoria. Então, é um livro sofista, ou de Sofia, sabedoria. E grego. Não é um livro do cânon direto judaico. Bom, vamos lá, gente. E da carta de São Paulo aos Romanos? O Espírito Santo vem nos traduzir. Ele veio em nosso socorro, porque a gente não sabe pedir. Muitas vezes a gente não sabe pedir, a gente não sabe falar, e ele vem fazer essa tradução em nosso favor, né? Porque realmente tem vezes que a gente vai pedindo umas coisas para Deus assim, Deus tem tanta coisa para se preocupar e a gente não sabe pedir. E ele sabe o que é necessário para cada um. Então é o Espírito Santo que vem em nosso socorro. Às vezes eu me pego falando nas minhas orações, né? Deus, eu não sei pedir, eu não sei, muitas vezes eu não sei como pedir, como falar contigo, né? Mas eu sei que o Senhor sabe o que eu preciso e o que eu necessito. Então, eu deixo em tuas mãos e gratidão por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, e deixo tudo em tuas mãos, porque o Senhor sabe o que eu preciso. E é nessa hora mesmo, né, que Deus vem, né, nas nossas fraquezas, né, na fraqueza da humanidade, né? Porque realmente Deus sabe, né, do que cada um precisa, necessita, né, para a sua vida. E o Espírito Santo vem nos socorrer mesmo, né?
E ele socorre. É que às vezes não pede o que precisa, pede o que deseja. Uhum. É o desejo que se pede, não aquilo que necessita. É, por isso que eu falo, eu não vou pedir, eu vou te agradecer. E o Senhor faz aquilo que for da tua vontade. Com certeza. Não a minha, né? Porque às vezes porque a gente quer que faça-se a vontade nossa, né? E às vezes não é o que a gente quer. É interessante pensar o seguinte, olhando para essa carta de São Paulo aos Romanos. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Vocês já pararam para refletir sobre a oração do Pai Nosso? Para refazer ela? Elas são algumas perguntas, algumas frases, algumas afirmações. E a gente simplesmente passa pela oração do Pai Nosso como se passa uma camisa a ferro, sabe? Sem se preocupar com o que está acontecendo. A oração do Pai Nosso, como a Neide colocou, ela vem de contra assim: seja feita a tua vontade, não a minha. Venha a nós, teu reino. Só que muitas vezes a gente faz essa oração, mas pensando o quê? Que seja feita a minha vontade e não a tua. Que vá atingir o nosso reino. Então, nós somos, antes de tudo, pecadores, egoístas. Nós vivemos o pecado original, aquele que a gente se acha autossuficiente. Todos nós queremos ser lembrados. Por que só o Senhor José que é lembrado na hora da oração dos fiéis? A Santa Oração dos Fiéis também todo mundo, mas por que só ele? Porque ele se destaca. Negativo. Muita gente boa fazendo aqui, melhor que a minha. Não, aliás, gente, brincadeiras à parte, isso aí tem umas orações dos fiéis de arrepiar, viu? Mas, voltando para o texto, né? Por que nós somos tão egoístas que nós ignoramos a vontade de Deus? Nós não deixamos esse espírito que Paulo coloca na carta aos Romanos, sempre lembrando que a comunidade dos Romanos não é uma comunidade paulina, é uma comunidade que Paulo vai conhecer. Ela foi fundada por Áquila e Priscila, né? Então, Paulo vai conhecer essa comunidade, não é ele que fundou, nem discípulos dele. Mas ele tinha muito desejo de conhecer essa comunidade. Ver alguma coisa, ver como é que fala? Ver o quadro pelo outro lado da tela. E uma coisa é eu ver a minha própria comunidade. Uma coisa é eu ver o meu próprio trabalho. Outra coisa é eu estar vendo o trabalho dos outros no molde daquele trabalho que eu realizo. Então, muitas vezes a gente chega assim, por exemplo, eu sou catequista, né? Muitas vezes eu sento numa sala de catequese, mas por que você vai assistir o outro da catequese? Você sabe da catequese. Não, meu da catequese. Mas ver o outro estar no encontro vai me trazer ferramentas e conhecimentos que eu, olhando o meu próprio trabalho, eu vou alcançar. A mesma coisa da interpretação. Quando vocês falam da leitura, vocês trazem um foco diferente daquele que eu teria. E isso é muito importante. Não sou dono da verdade, não sou dono da leitura. Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento e muita inspiração, graças a Deus. Mas vocês é que trazem as principais chaves para a gente abrir esse cofre. Mais alguma coisa, gente? Então, uma coisa assim eu falo, que nem principalmente a oração do Pai Nosso é uma coisa assim muito. Tem umas certas coisas que implica, sabe? A coisa assim que talvez a oração seja até um pouco mais dolorosa em relação ao perdão, né? Como é que é que nem eu, se falo
se eu não, se eu sinto assim uma certa raiva, alguma outra coisa assim, que me falte mesmo assim, um momento assim de perdoar, como é que eu vou conseguir rezar assim, né? Como é que eu vou falar perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos? Se eu não posso, se eu não consigo perdoar, né? Então, e muitas coisas também acontecem também. Ouvi? E há muitas experiências, pelo menos fala assim, da minha parte. Às vezes eu não tenho vontade de rezar, mas eu tenho que fazer, mas muitas vezes a minha vontade muitas vezes entra em choque com a vontade de Deus. Por quê? Porque eu não fico assim sintonizado, não. Muitas coisas, se eu não fizer, até mesmo as leituras, que eu fizer, pode não sair tão bem. Então, é essa força que muitas vezes preciso pedir força para poder rezar e pedir assim que Deus ilumine cada um de nós, né? Que ilumine assim, pedindo somente ao Espírito Santo mesmo. Uma coisa que eu admiro muito é a pessoa do Papa Francisco, coitado. Ele já não tem aquela saúde assim tão boa. E a idade que lhes pesa também, mas é somente o Espírito Santo mesmo é quem dá forças. Senão, porque sem a ação do Espírito Santo, a gente não consegue fazer. Nem mesmo, até mesmo para pedir, sabe? É coisas que Ainda pegando esse gancho do Marquinhos também, nós temos que lembrar que nós, enquanto leitores, somos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para todos aqueles que estão nos ouvindo na nave. Todos aqueles que estão nos ouvindo na Assembleia escutam a palavra de Deus a partir da nossa proclamação. Daí a importância de nós termos esse cuidado de saber o que a gente está falando, saber, de refletir sobre o que está sendo contado, o que está sendo lido, e ler com o máximo de primor possível. Ah, mas eu errei a leitura. Errar faz parte do ser humano. Agora, o que eu não posso é, por exemplo, chego lá e acabo como um tarefeiro. Pego a tarefa na hora e vou lá fazer. Isso é muito perigoso. Ah, pode acontecer? Pode. Numa emergência, gente, isso pode acontecer. Mas é uma emergência, não pode se tornar. Domingo a nossa missa foi das 7 da manhã. Aí o lecionário já estava lá bonitinho, abertinho. Eu estava com tanto sono que eu quase li o evangelho. Eu virei assim, estava lá, aí eu olhei, já ia ler o evangelho. Eu falei, epa, não é esse não. Virei para o outro lado ele certo. Porque 7 da manhã eu não estou acordada. Precisa alguém me dar umas cutucadas assim, porque a gente faz, né? Porque nós temos que ter a nossa escala, mas eu realmente, quase que eu li o evangelho. Estava frio, viu? Domingo estava um frio de rachar. Agora, sim, falando, né, só falando aqui, nossa, teve aí essa brincadeira, né, sobre a questão das orações dos fiéis. Eu reparei domingo que o padre ele já espera que a gente faça uma oração a mais, mesmo que seja uma. E domingo era dia do dízimo, né? Aí, assim, a equipe não estava lá, a equipe toda, né? Só que assim não foi feita, né? A oração pelos dizimistas, né? E eu já olhei para, assim, eu acredito que vocês também já viram, né? Que o padre ele olha e ele espera que ele peça, e na verdade até nós esperamos que vai sair pelo menos mais uma oração dos fiéis.
Então, assim, eu estava pensando, né, assim, até Zacarias, que seria legal, né, você, quando você fez as escalas, e depois foi tendo, né, até a ideia de falar, né, olha, fazer oração pelo dízimo, fazer pelas pastorais, pelos grupos, pelas equipes, né? Eu não sei se seria o caso, é uma sugestão, se tiver alguém que tenha também alguma opinião, né? De estar fazendo só um pequeno lembrete, sabe assim, um pequeno texto dessa importância, né, chamando a atenção para essa questão das orações dos fiéis. Lógico que nem todo mundo consegue fazer, mas eu penso assim, que do pequeno, do simples, que você vai aprendendo, porque ninguém sabe, né? Mas a gente, com a prática, a gente vai, mesmo que seja, por pequena que seja, mas a gente faz, né? Uma oração, né? Então, assim, acho que seria importante fazer, sabe, esse pequeno texto, mesmo falando para todos ali da equipe, porque eu acredito que em todas as equipes tem alguém que saiba fazer. Então, pedir para, sabe, assim, no grupo, olha, se alguém consegue, né? Não esquecer de estar fazendo uma oração, estar rezando por essa situação, por esses, né? Aí põe os pontos, entendeu? Um pequeno texto. Aí mandar em cada grupo. Você tem, não tem esses grupos todos? Tem, olha, na realidade, na escala vem escrito oração pelas pastorais dos grupos, pelo dizimista, pelos incentivos de filo, pelas pastorais, aí no caso da realização do batismo. E quando tem datas especiais, por exemplo, mês de agosto, o dia do padre, dia do religioso, dia dos missionários e dia do catequista. Na escala, eu acho que não. Mas aí fala assim, mas essa questão, Zacarias, de chamar, de lembrar as pessoas da importância. Não, isso que eu ia comentar agora, o Ney. É isso que eu ia comentar agora. Isso não precisa ser eu. A gente pode, nós mesmos, ir inserindo pequenas frases, lembrando, fazendo pequenas orações. Olha, gente, para de repente estimular. Eu faço oração dos fiéis, você faz, a Josete faz, a Cleide faz, o senhor José faz, e a Lourdes faz. Os 8 que estão aqui, a Cília, não sei se faz, porque na realidade ela é de outra, ela atua em outra comunidade, né? Então eu não sei se ela faz. Mas nós fazemos. Faz também. Faz também, então. Os 8 que estão aqui. Eu já vi a Elisângela fazer também. Então, de repente, começar a colocar por semana, cada grupo, colocar uma oração dos fiéis, no grupo de um assim. Uhum. Tá? Para estimular os outros a lerem e pensarem também. E fazer a importância da oração. Eu já tinha até pensado, por exemplo, o grupo das 7 fez a oração dos fiéis, acrescentou uma ou duas e deixar para os outros. Mas aí a gente não está deixando com que as outras pessoas consigam colocar a sua criatividade. Eu já fiz isso. Uma vez eu fiz isso com as crianças da catequese. A Nilzete deve lembrar. Nós fizemos na missa das 7 da manhã, aí eu peguei a oração dos fiéis das 7 da manhã e deixei as crianças da catequese repetirem na missa das 10. Mas aí era um... Não, teve uma equipe também que pegou para a missa das 18 no mesmo dia. Eu não lembro quem foi. Então, mas aí são coisas assim excepcionais. Mas aí o povo acomoda, porque vê pronto, eles não vão ter o trabalho de preparar. Já está pronto, aí eles esse que é o perigo. A Lourdes comentou. A equipe das 7 da manhã faz e deixa para as outras. As outras vão se acomodar e não vão fazer. Olha, não vão tirar as borboletas de dentro do cérebro para pensar. Domingo, na missa das 10, a Maria fez, a criança dela, da pré-catequese Lil, ela fez a dos dizimistas. Então, é uma coisa que a gente tem que estar construindo. Mas, Zacarias, as pessoas também têm que ter esse compromisso, e não tem que ser lembrada, já sabe, tem que ser responsável. Ele não é líder do grupo, então ele vai ter que, né?
levar adiante e convidar os componentes a fazerem a oração, e não só um fazer. É a mesma coisa que acontece. O pessoal fala assim, Uma oração já é o suficiente, bem feitinha. Agora, no grupo de 4 ou 5, é trocar ideia. Não precisa ser ideia de um só. Não, Troca uma ideia no grupo e faz uma oração. não, de repente eu jogo assim, gente, olha, esse domingo, vamos dar um exemplo, vai. O próximo domingo agora é o quarto domingo, né? É o quarto domingo ou é o quinto domingo? É o quarto. É o quarto domingo do quinto. batismo. quarto. Então, por exemplo, Zé é Quarto. o quarto domingo do mês. Eu jogo a ideia, gente, esse quarto domingo do mês, nós vamos ter batismo. Então, já pensar em fazer uma oração pelos catecúmenos na missa das 10? Sabe? Jogar as ideias e tentar fermentar essa construção. A mesma coisa vale para as pessoas que vão fazer a liturgia de quinta-feira. Ah, não, mas tem a liturgia diária. Ah, eu só posso fazer a oração que está na liturgia diária, porque a liturgia diária foi elaborada por um redator. O cara não conhece a realidade de Madalena. Ele não conhece a realidade, às vezes, nem de São Paulo. Porque, às vezes, o redator nem está aqui. Da mesma forma que nós estamos tendo uma reunião virtual, eu podia ter aqui uma pessoa, ontem estava tendo um curso, o professor estava no Japão. Ou seja, o cara está a meio mundo de distância. Ele não sabe o que ele não sabe o frio que nós estamos passando aqui. Lá ele está morrendo de calor. Então, a realidade nossa é nossa. Quando a gente coloca que a oração dos fiéis, o próprio nome fala, a oração dos fiéis, ou oração universal. A oração universal, por quê? Ela abarca todos. Por isso que o padre, em uma formação, ele falou, a oração dos fiéis tinha que ser feita pela Assembleia, porque eles que vivem, eles que sabem. Tinha que dar oportunidade para esse povo fazer. Então, você poderia, inclusive, agora imagina, se você abre para a comunidade fazer oração dos fiéis, foi na Islém, né, Lu? Da comunidade Nossa Senhora de Fátima, eles leem, né? Eles leem, eles não falam. Ô, Zacarias, mas antigamente, você não lembra? Lia as orações do folheto e abria para a comunidade. Era 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas fazendo oração. Não, mas você já tinha um start, que era a leitura da oração dos fiéis. Agora, se você abre direto a oração dos fiéis, abre para a comunidade fazer, principalmente no começo, ia ser um cri-cri. Não, mas estou falando, é lógico, assim é difícil, mas como era antes, só que tinha pessoas que exageravam, né? Aí é o outro lado da moeda. Eles não faziam uma oração, eles faziam um texto. Na verdade, muitos vão levantar lá e começar a dar testemunho, aí vai demorar muito, aí vai sair fora, porque o Padre Anísio, como ele vive correndo, ele sempre está olhando no relógio, né? É 1 minuto. Você vai ler a oração 1 minuto. Então, é complicado você abrir para a Assembleia. Na Nossa Senhora de Fátima, lá na Vila Dionísia, na Cachoeirinha, eles fazem a oração dos fiéis, mas é do telão. A oração dos fiéis está lá escrita e as pessoas da Assembleia vão lendo. A pessoa levanta, lê, aí vai outro ler até terminar. Mas não é tirado de si próprio, né? A pessoa não monta na hora. O que a gente monta na hora, a gente cai num problema, assim, né? Numa armadilha. Que às vezes você começa a falar uma coisa e de repente você enreda para outro lado que não tem nada a ver com o que você começou. Você começa de um jeito e termina do outro. Então, é sempre bom a gente escrever, se colocar ideia no papel. O improviso é perigoso. Às vezes aqui a gente na reunião, a gente se perde, eu me perco. Várias pessoas já viram os folhetos que eu uso, tudo riscado, rabiscado, marcado do lado, marcado na borda. Eu tenho um bloquinho aqui que está na frente do computador, eu vou fazendo anotação, porque senão a gente se perde, gente.
Agora, lançar essa ideia, que é um monte de bom dia, boa tarde, boa noite no grupo. Se de repente a gente começa a explorar esse grupo, também para lançar essas pequenas orações espontâneas, de vez em quando, não precisa todo dia. Olha, então, uma ideia para a oração de fiéis desse domingo, o batismo, eu falei, do catecúmeno. Aí o outro fala assim, ó, mas esse quarto domingo a gente poderia também falar sobre o encerramento da festa, da padroeira, fazer uma oração pela equipe de festa, fazer uma oração pela... E, de repente, quem vai fazer os seus fiéis nas 3 celebrações, com essa munição, vamos dizer assim, a pessoa consiga fazer melhor. Agora, eu insisto, a gente precisa se desvencilhar da liturgia diária e do folheto, porque esses são objetos de redação, foram feitas por redator, e mesmo assim a gente encontra um monte de erro. Tanto erro de construção quanto erro de português, quanto erro de digitação, né? Para ser mais preciso. Acho que no folheto do domingo tinha um erro lá. Oi? Uma palavra aqui. No folheto do domingo tinha um erro lá de português. Ô, Não, seu teve José, uma folheto que faltava um seu José, pedaço. esses dias não teve a leitura veio sem o comentário, acho que uns 3 domingos atrás. É. Ó, veja bem, Tinha comentário da leitura. veio uma vez um folheto de uma missa importante, eu não lembro qual era, faltava um pedaço da leitura. Vocês lembram? Faltava um pedaço. Lembro que você foi lá e falou assim, olha, a gente vai ter que acertar. Eu acho que era a equipe da Cleide, não sei, que... Tira fora, vai lá. Passa, eu punha aqui, Então, ó. Aqui. são coisas falhas, e a gente não pode ficar engessado nessa situação. Nós devemos nos libertar desse grilhão. Isso é um grilhão, é uma prisão. A gente precisa se livrar dessa prisão. Ter liberdade de poder fazer aquilo que de fato a comunidade pede. Agora, Ué, prisão, porque aprisiona o pessoal a fazer só aquilo. Assim, ó. o problema é que o ser humano é preguiçoso por natureza. O nosso cérebro é preguiçoso por natureza. Por isso que é tão fácil de se tornar dependente de alguma coisa. Tudo aquilo que facilita para o cérebro, ele para de produzir. Né? Então, se eu uso algo que é similar a um determinado neurotransmissor, o cérebro para de produzir aquele neurotransmissor. É o caso do álcool. O álcool substitui o neurotransmissor e a pessoa se torna dependente do álcool exatamente por conta disso. Mas, ô Zacarias, mas dizem quando vem padre de fora também, muitas vezes eles cortam as orações que o pessoal faz. Josete, se vem um padre de fora, primeiro ele não vai saber que a gente tem uma oração a mais. Ele vai descobrir na hora que a gente quiser. Não, eu falo não, assim de quinta-feira, que são, você entendeu? Aí diz que fazem leitura, assim, oração longa, muita, 6, 7, e elas são longas, o padre corta. Não, mas aí Já também é um cortou. bom senso, né? Eu acho assim, de quinta-feira, no máximo 4 orações. E não precisa ser... Quando eu faço, eu já fiz, até meia dúzia, mas agora é 4, 5, olha lá. Então, porque você vê, já teve vezes no folheto de ter 8 orações, mas era assim, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor... Sabe, não eram orações, eram soluços. Porque na formação que o padre falou, né, ele disse, na minha igreja não uso folheto, lá o pessoal tem que se virar nos 30, e eu quero que eles sejam assim. Ele falou, é obrigação de todos. Ele falou, oração, gente, não é um texto, é um pedido. Ele falou, não precisa ficar incrementando a oração, você tem que fazer um pedido. E deve ser reflexo do seu dia a dia dentro da comunidade. Exatamente, foi o que ele falou. Eu acho que, na minha opinião, deveria ser umas 4 orações.
Porque eu acho, assim, muitas vezes eu acho um exagero. É mais do que as leituras, as orações dos fiéis do folheto. E Bom, às vezes elas são grandes, nem a né, oração Ney? de Fiéis é mais comprida que a segunda leitura desse domingo. É, pois é. Exatamente. Em compensação do Evangelho, da de... O evangelho, ele tem muito a ver com o evangelho, né? Que é parábolas, né? Esse domingo agora, né? A parábola do domingo passado, né? Quando fala da semente. E hoje, esse domingo, é o joio e o trigo. É, mas ele Joio, fala também, trigo, né? Da questão, né? mostarda, Três parábolas. um Joio e Ele grão de fala sobre o mostarda. maligno. a- o fermento, são três, junta três. Também fala, né? Da semente, coisa né? No sobre a final do segunda leitura? evangelho. Mais alguma coisa sobre a segunda leitura? Sossegado. Dou-lhe um, dou-lhe Não. duas, dou-lhe três. Então vamos para o Evangelho. O Evangelho é curtinho. Em 3 ou 4 horas a gente acaba tudo. Aquilo que nós começamos, né? Nós hoje praticamente começamos um comentário pelo Evangelho, né? A misericórdia e a justiça de Deus. Nós normalmente procuramos mais, às vezes, a vingança do que a justiça, né? Então, Vamos separar as três parábolas para a gente pensar nas três parábolas ao mesmo as três parábolas, uma de cada vez. A primeira é joio e o trigo. Minha visão, tá? O joio e o trigo, embora ele coloque aqui que o inimigo que semeou, tal. Para mim, o joio e o trigo crescem dentro de nós. Os dois crescem juntos. Então, o que nós temos que ter é bom senso para viver o trigo e deixar o joio ser queimado. Quer dizer, tem hora que o joio vai aparecer, tem hora que ele vai aparecer. Tem hora que a gente vai se colorizar, vai ficar nervoso, vai ficar bravo, vai ligar, vai quebrar o pau. Mas a gente tem que tentar viver o trigo. Deixar esse joio quietinho lá no canto dele. Essa é a minha visão. Certo? Então, a exemplo do semeador, o seu homem que saiu a semear e jogou a semente, que cai à beira do caminho, que cai entre as pedras, sendo que a terra é o coração do nosso coração. É o mesmo princípio dessa parábola do joio e do trigo. Muitas vezes nós somos os quatro corações, as quatro terras do semeador. E nós também somos o joio e o trigo. E ninguém é o tempo todo. Ninguém é, ou ninguém deveria ser um solo pedregoso. Como também uma pessoa muito boazinha, a gente desconfia. Aquela pessoa que tudo... Ai, muito fofa, não existe. Aquela pessoa que você fala assim, ai, é muito fofa, muito... Não existe, gente. Muito melosa. É muito chato. Ô, Zacarias. Ô, Zacarias. E aquelas duas pessoas que a gente estava falando, ali era dois joios ou um era o joio e o outro era o trigo? É complicado, né? Ali, Deusete, é o joio e o trigo brigando entre si. Era uma disputa de poder. Sim. Aliás, muita gente faz da igreja, faz da comunidade, faz da sua pastoral, do seu grupo, aquilo que desejava fazer na vida. Ou seja, se impor não como líder, mas como chefe. Na administração, existe uma diferença entre chefe e líder. O chefe é aquele que, quando há algo bem feito, eu fiz. Quando algo der errado, o que vocês erraram? O líder, ao contrário, é aquele que fala assim, gente, nós conseguimos o objetivo. E quando erra, nós precisamos descobrir onde eu errei. Então, a diferença, isso é da gestão moderna, tá? A diferença entre chefe e gestor é exatamente nesse ponto. O gestor, ele não faz sozinho, ele tem uma equipe. O chefe se acha autossuficiente para tudo.
Ele não precisa de ninguém. E é onde a gente acaba morrendo pela boca. A Luiz está colocando aqui também, ó, o chefe é aquele que dá ordem. É aquele que aponta o dedo e faz. Seja feita a minha vontade. Enquanto o gestor é aquele que trabalha dentro da própria equipe. E como tem gente que gosta de dar ordem? Fazer não, mas ordenar é o que mais Gisete, tem. é muito mais fácil. É muito mais fácil dar ordem do que eu obedecer ordens. Se bem que às vezes também é mais fácil obedecer ordem do que ter que pensar nas ordens, né? Mas é mais fácil eu dar ordem do que eu ter que construir uma equipe. Então, tipo assim, eu sou coordenador dos leitores. Eu falo assim, olha, a partir da próxima semana, quando que nem o padre Alexandre fez na época, só vai ter leitor aqueles que forem leitores. Fizeram curso, tal. Se não tiver leitor, não vai ter ninguém para ler, vai ficar só um leitor que tiver. Um leitor só vai fazer as 3 leituras. Lembra? Uhum. Não, falei, o padre Alexandre fez. Isso é um radicalismo. E muitas vezes você não constrói, você destrói. Entendeu? Ele criou um paredão, tá, ele tinha os motivos, as causas, ele teve razões para fazer aquilo, ele deve ter tido. Eu não estava lá para saber o que aconteceu. Eu entrei depois. Né? Mas esse radicalismo destrói a própria construção da comunidade. Aí você tem que navegar toda a comunidade de novo, angariar todo mundo de novo, fazer com que cada um reconheça a sua própria produção. Porque a comunidade é como uma parede. Se eu tirar o tijolo da parede, vai ficar um buraco. Dom Joel colocava isso, e eu sempre gostei muito desse exemplo. Eu tenho uma parede, se eu tiro um tijolo, vai ficar um buraco. A comunidade é assim. Se eu tiro alguém da comunidade, vai ficar um buraco. É insubstituível, não dá. Bom, segunda parábola. Vocês querem colocar mais alguma coisa sobre o joio? A segunda parábola, que é o grão de mostarda. O que vocês podem falar aí do grão de mostarda? Abre o microfone. E tamanho não é documento, que o grãozinho dela é tão pequeno, mas forma aquela árvore tão arbusta enorme, né? É assim a nossa fé, que começa pequena, mas ela cresce, sabe, e se transforma. Então, eu gosto muito na catequese, eu comparo o grão de mostarda à semente de goiaba. Porque a gente não conhece essa mostarda. Eu fui ver quando é o nome dela? Qual é o nome da sobrinha lá, Cleiton? Vanessa? Vanessa. A Vanessa mostrou a foto da árvore de mostarda. Eu conheço o pé de mostarda, também é uma folha grande, mas não é do tamanho daquela árvore. E a semente Mas a mostarda é folha que a gente come, né? Eu conheço essa mostarda, a árvore de mostarda eu não conhecia. Agora, a goiaba é nossa. Toda criança, todo jovem, todo mundo conhece a goiaba. Todo mundo já viu uma goiabeira na vida. E a semente é pequenininha. Então, naquela semente pequenininha, você tem uma árvore. Uma árvore com 4 metros de altura. Com quase de copa. E dá ótimas folhas para fazer chá e combater infecção. As brincadeiras à parte, ou coisa séria à parte,
Eu comparo muito essa parábola com a semente de mostarda. Essa parábola, você não viu, talvez Jesus tivesse usado a semente de goiaba como exemplo para fazer a comparação do reino de Deus. Que de algo muito pequeno você consegue crescer para algo mega, para algo muito grande. Porque mesmo aquelas, a gente sempre fala, né? Cada um tem o seu dom dentro da igreja, e tem aquelas pessoas que se consideram muito pequenas, mas de repente, como diz no desenho da Mulan, é um grão de arroz, né, que faz toda a diferença. É um grão de mostarda pequenininho, né, no caso, comparando com a gente, com a nossa fé. A pessoa que trabalha lá, o trabalho de formiguinha, ela, de repente, ela faz uma diferença enorme dentro da comunidade. E aquelas pessoas soberbas que se consideram a árvore, nem a semente de mostarda, a árvore, que ela é grandona, ela ocupa todo o espaço, de repente essa pessoa não faz a diferença. Ela causa discórdia. Ela semeia destruição e não união. Mais alguma coisa, gente? Ou então, Pode falar, Marquinhos. que nem a Lourdes está falando assim, eu acho tão interessante. Eu acompanho uma antiga novela, A Madureira, né? Porque tem, né? Eu acho engraçado. Tem umas pessoas, a pessoa que nem eu ponho assim um exemplo da Dona Imaculada, a tia Imaculada dessa novela. Vai falar, eu sou uma santa, um poço de não sei o que lá de humildade. Então quer dizer isso, e infelizmente tem esses orgulhos assim tudo, né? A pessoa quer se considerar uma santa, não sei o quê. Desculpe falar, mas então, infelizmente, até mesmo dentro das comunidades, essas pessoas, os soberbos, principalmente, vamos chamar de santarronas, ou santarrões. Isso é o que existe dentro das comunidades, certo? É isso daí que acontece. Bom, gente, e a última parábola? Do trigo, do fermento, do trigo, É do trigo, não do tigre. do trigo. O que a gente pode trazer essa parábola do trigo, do fermento, para nós? O fermento somos nós, né? O reino dos céus, e como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Se a gente pensar bem, assim, simbolicamente falando, quantas são as porções de farinha? 3. 3 porções. 3. E o que acontece com elas? Ela fermenta, né, junto com o trigo. A Santíssima Trindade, por meio do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Santíssima Trindade, faz com que toda a Trindade se torne uma. Percebem? Lógico que isso é simbolismo, tá? Mas se a gente pegar isso daí e jogar para nós do Madalena, quem seria esse fermento, essa farinha, isso tudo? É cada um de vocês, gente. Cada um de nós, catequistas, leitores, membros do Vicentino, membros de todas as pastorais, mas a gente pode colocar que os leitores fazem esse papel também diferente. Porque nós espalhamos a boa nova, nós espalhamos a palavra. Por isso que eu falo, o leitor tem que ter consciência do seu papel e da sua importância dentro da liturgia.
O leitor, ele é a voz de Deus para a comunidade. E tem coisas que acontecem que foge totalmente da nossa condição naquele momento. Já aconteceu com a gente no dia de limpeza, a Cleide, a Nilzete, lembra? E domingo aconteceu de novo. A gente estava dando o curso, quer dizer, a palestra do batismo, e chegou um senhor falando que não tinha nada para dar para os filhos comerem à noite. Que não tinha nada no armário, eles estavam passando fome. E ele não está pedindo no lugar errado, ele está pedindo na igreja. E a gente, nós, ali naquele momento, nós estamos sem condições. Ó, eu e o Zacarias, normalmente, a gente leva aquele monte de trambolho para a igreja, mas a gente vai desprevenido de dinheiro, a gente vai com cartão. Mas o infeliz do homem provavelmente nem Pix tinha ali, a gente nem Pix também, eu levo o celular para a igreja. O celular do Pix nosso fica aqui por segurança em casa, né? Então, eu fui conversar com a Laudira. Laudir. Eu fui conversar com ele, eu falei assim, a Nilzete também, até a gente já chamou o Jonathan um dia também. A gente precisava ter uma condição de socorrer essa pessoa na hora, mas a gente não tem acesso. Aí ele falou para mim assim, quarta-feira é o dia de entregar. Eu falei, mas a fome não vai esperar até quarta-feira. Tanto que ele falou para mim que eu dei bronca nele, depois ele foi dar bronca no Zacarias. Porque ele falou assim, ele tem o meu número, por que ele não me ligou? Né? Por conta do senhor que estava... Porque nessa hora você está dando a palestra, você fica entre a cruz e a caldeirinha, você não sabe o que fazer naquele momento. E se a gente tivesse... Eu sei que não pode ser todo mundo, porque senão vira bagunça, né, seu Zé? Os vicentinos, ele falou que tem um kit... O seu Elis, perdão, o seu Elis ou o Laudir, que tem, mas às vezes já é gente que é cadastrada e vai na hora errada. Ele falou que ele tem um Mas kit... sempre, normalmente, ninguém sai sem nada. Tem que ter ele falou que ele tem um kit pequenininho, que é para essas situações, que não é para ser entregue a cesta básica inteira, nessas condições. Mas a gente ali naquela... A Nilzete já passou por isso, a Cleide, a gente estava... É uma situação difícil, gente. Não é? É muito difícil. Ô, Lourdes, aí à noite, lá durante a quermesse, chegou um senhor, né, um rapaz, um senhor, barbudo lá, com uma sacola na mão, aí ele ficou parado, assim, entre a tapioca e o lanche de pernil, né? Ele estava olhando. Aí eu estava fazendo tapioca, do nada eu virei e olhei para aquele rapaz. Aí ele não pediu nada, todo mundo olhava para ele, nada. Aí eu falei para ele assim, você gosta de tapioca? Ele falou, gosto. Falei, doce ou salgado? Ele falou, doce. Aí fiz a tapioca, dei para ele. Aí quando ele pegou a tapioca, aí o Adriano, né, que estava lá com a gente trabalhando, pegou e deu um refrigerante para ele. Eu falei, nossa, o pessoal do pernil também deveria ter dado um lanche para ele, porque a gente está ali, a gente tem que partilhar também, né? Não é só esperar só no dinheiro. Chega alguém, olha e não pode sair com fome. Nilzete. Você lembra que você falou assim para mim? Manda ele lá, por que vocês mandaram ele lá para baixo para ele comer? Mas ele não estava só pensando nele, ele estava pensando em casa, nos filhos. E muita gente ali maltrata. Se ele chegasse lá pedindo, eu conheço pessoas ali que vinham maltratar. Eles maltratam o primo. Você acha que eles não iriam maltratar um coitado que estava pedindo alguma coisa? Nilzete, é aquilo das SEBs, né? É aquilo das SEBs, né? Que foi falado, né? Que a gente, assim, eu vou falar a gente, né? Das comunidades, a gente só acolhe aquele que está limpinho, né? É bem isso, né? E quando você vê... Sim, foi o que ele falou.
Ele falou, ninguém acolhe o drogado, o morador de rua, o trans, tá? E outra, a fome não tem hora, bateu, tem que comer. Não fala, tal dia que vem pegar tal hora, tem que ser agora. Então, aí foi falado, né? Aí vem aquelas pessoas, né, que ao invés de trabalhar um pouco, né, com a pessoa, tá bêbada, né? Não, você tem que pôr para fora, né? Pois é. Veio um pedir uma sacolinha para mim, para ele colocar umas latinhas, e para ele, o pessoal tinha dado um potinho com vinagrete para ele, e aí ele queria colocar na sacola. Aí eu arrumei para ele a sacola. Não sei se é essa mesma pessoa. Não, esse rapaz, ele trabalhava com reciclagem, ele estava recolhendo latinha lá da quermesse, ele parou ali, você entendeu? E ele ficou observando. Então, você sabe que a pessoa é vulnerável, não custa você dar alguma coisa do que você está ali vendendo, porque não é só no dinheiro, vamos partilhar também, poxa vida. Ele pediu para mim sacolinha para colocar as coisas dele. Ele falou assim, eu ganhei isso daqui, viu? Eu não roubei, não. Ele falou para mim. E se ele não comeu? Ele estava com um pote de vinagrete, ele queria uma sacola. Não, a tapioca que eu dei, ele comeu sim. Pode ser que ele tenha guardado o refrigerante. É um senhor, ele era baixinho, assim, meia idade, meio barbudinho. Ele estava com 2 sacolas cheias de latinhas. O que não aparece mais lá são as crianças, né? Porque lá antigamente aparecia muita criança e eles pediam para as pessoas, eles pediam para a gente, eles iam nos doces, né? Hoje em dia eles não vão mais. Eles estão rapazinhos já. Deve ser, porque não aparece, porque era antes da pandemia, né? Depois eles não voltaram mais. Eu lembro e deles. muitos já eram conhecidos. Eu conheço eles. Eles eram, desde a pastoral da criança, eles iam. Agora já estão grandão. Pois é. Mais alguma Como coisa? disse Não, deixa eu só falar uma coisa. O Lancelotti falou assim, o pessoal vai para a igreja, tá com aqueles cantos lindos, que lágrimas descem dos olhos de emoção, mas quando encontra o necessitado, vira as costas. Cadê o seu coração? Ainda bem por aí mesmo, viu? E outra, é mais fácil você, é mais fácil você amar o bonitinho, o limpinho, o arrumadinho, do que você... Isso que ele falou tudo isso. Daquele que tem realmente a necessidade. Mais alguma coisa, gente? Não, senhor. Então podemos encerrar e vamos fazer a nossa oração final aqui. Senhor, envia o teu Espírito para nos socorrer nas nossas fraquezas e fortaleça a nossa confiança em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Invoquemos a nossa Mãe Maria para que nos proteja e nos cubra com seu manto. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. O Senhor nos proteja. Beijão para todos. Boa noite, povo. Boa noite. Boa noite a todos. A Cleide falando. É sobre os folhetos que eu ia falar. Tá. A princípio, a Nilzete jogou a ideia de fazer a separação dos folhetos na quinta-feira, depois do terço. Depois do terço, não o terço, quinta-feira, Cleide? Aí, se você... até a... Como que chama?
A Beth foi lá, Josete, na quinta-feira é o terço, então. Falei, vamos separar o folheto. Já. A Eu particularmente não posso estar, que ela pode ajudar também. mas se vocês quiserem separar, Não, ô, Zacarias, se aparecer as 9 mulheres lá no terço, é, tô falando, se aparecer 8, 9 mulheres lá no terço, né, Cleide? É, Acho que até Mas a vai ser eu, Rosângela, moço do rodo. a Rocha falou que ia. ela falou Mas que igual o dia que deram o rodo pro cara bêbado lá, olha, entrou lá na igreja. Pois é. Você está trabalhando, Lourdes? Não, está de folga. Ainda estou de folga. Até Então vamos lá, segunda-feira eu vamos volto. lá quinta-feira. Vamos. Então tá. eu fico na Então, quinta-feira. gente, boa Vai, noite. tchau, bom descanso para Tchau. todo mundo. Boa noite. Obrigada. Bom descanso.